Mas, bom, isso a gente não conhece, isso a gente não vê, né? Aí a gente fala assim, fica apontado, e isso foi discutido, que neste sentido este encontro pode remeter à Conferência Nacional de Saúde Mental e outros fóruns a questão da diversidade amazônica a ser considerada na elaboração de políticas de saúde e que este é um momento privilegiado de se fazer rede e sermos multiplicadores solidários dessa luta. E para outras lutas também o encontro a possibilidade de parcerias e ampliação de nossas redes quentes, coletivas e solidárias a partir da socialização de experiências. Foi um pouco que eu consegui gestar aqui naquela turbilhão de ideias, assim. E aí, só para finalizar, eu queria contar que foi o final do nosso encontro, a foto que o pessoal da Amazônia trouxe, que, em função do tempo, eles reduziram a metade, a apresentação ficou prejudicada e tal, mas, enfim, essa questão da diversidade, eles serem ouvidos nas suas luzes, que foi muito central, assim, isso a gente conseguiu trabalhar. Mas aí, o menino do Amazonas me disse assim, bom, então, para finalizar, deixa eu mostrar uma foto que mostra bem para vocês entenderem o que é diversidade. E aí ele mostra uma foto e a gente fica meio catatônico, assim, olhando. Era muito, muito chocante, assim, para nós, culturalmente, né? Que tinha uma bacia com água e dentro estava sentadinho um bebê indígena, acho por volta de 1 aninho, por aí. E dentro da bacia, uma pequena cabeça de uma cobra, um negócio bem grande, assim, uma cobra dessa enorme, sei lá, a qualidade do bicho. E o bebê brinca escovando a cabecinha da cobra. Eu olhei e disse, bom, se aquele fosse o meu filho, a mãe estava morta do lado, né? Porque pra mim era... E aí ele disse, pois é, para nós isso é algo absolutamente natural, é como um pet. Muita gente cria cobras, assim, macacos, enfim. Quer dizer, o que para vocês é uma cena de perigo, de horror, para nós é a vida cotidiana, natural da mata, do povo de lá. Então, assim, só eu achei muito bonito, achei uma pena não todos terem acesso a esse momento, assim, que a gente tem, que foi super rico. Era uma anaconda. Ah, bom, é que eu não... Uma anaconda aqui, ó. É que assim, ó, eu quero passar uma coisa séria. Eu queria pedir uma questão de ordem. Eu acho que... Só um pouquinho, só um pouquinho. Questão de ordem. A gente fez uma programação, senão os outros grupos não poderiam apresentar. Ficar com Eu só queria enfatizar, eu acho que tem que se repensar a política no norte. Tenho medo de uma política de CAPS por toda a Amazônia. Tenho medo. Cuidado. A gente vai abrir para essa questão depois da apresentação. Bom dia. Eu fiquei na oficina 4, formação dos profissionais para o cotidiano da vida das cidades. As facilitadoras foram a Amélia, a Neira Witt e eu, Doris, que trabalho na Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre. A Maria Cristina Carvalho, aqui de Porto Alegre também, tanto da URGS como da Secretaria Municipal, foi uma das apresentadoras, e a Gina Ferreira, do Rio de Janeiro. Eu acho assim, eu estava escutando as colegas aqui, o que se abordou nessa oficina complementa bastante assim, o que vinha sendo discutido por vocês. E já vi também que tem colegas que participaram, né, que vão poder complementar essa tematização assim, que eu e a Neira fizemos. Bom, a gente preparou um textinho, eu vou me ater, né, para não perder mais tempo. Bom, essa oficina abordou a formação dos profissionais e dos cuidadores e como isso implica em mudanças de práticas, de hábitos e valores desses sujeitos. E também abordou na questão de que há de se pensar nas possibilidades de incidir sobre os espaços da cidade, convertendo-os em lugares de afirmação de vida. A Cristina trouxe um exemplo de um dos residenciais aqui em Porto Alegre. Quem não conhece, a gente tem a Casa de Cultura Mário Quintana,
que é um espaço de bastante programação cultural, cinema, exposições, artes plásticas, enfim. E que esse é o ponto de encontro, né, dos usuários para cinema. Então, é um lugar, assim, nesse sentido que ela quis trazer, de ocupação, né, de eles se apropriarem. Na questão da formação, né, foi destacada a importância que essa formação seja permanente, ou seja, formação permanente em saúde, relacionada à abertura de diálogo para pensar outros modos de lidar com a inserção do morador na cidade, outros modos além desse cuidado terapêutico. Então, a passagem dos hospitais para os residenciais e destes para os espaços da cidade insere-se no campo da pedagogia, em que os espaços da cidade são espaços que necessitam ser construídos. Estes espaços em que se dão os laços sociais, que são essenciais para a construção da autonomia, precisam ser construídos e são híbridos, isto é, são tanto terapêuticos como educativos. Nesse sentido, esses lugares constituem-se em lugares terapêuticos, isso é, espaços em que os sujeitos têm a possibilidade de inserir-se em rede, fugindo da ideia de que cuidadores profissionais são responsáveis por tudo. Ou seja, essa constituição do sujeito se dá através desses laços sociais que vão se constituindo. Nós conversamos após a oficina com a Cristina para que ela nos desse um exemplo também dessa situação, né? E ela nos deu o exemplo que a gente pode ver na abertura do evento aqui, o do Black Confusion, né? Que surgiu a partir, né, de usuários de UNCAPS e que hoje estão reconhecidos em todo o Brasil, inclusive estão com financiamento do Ministério da Cultura. E nesse sentido ela traz essa importância dessa constituição em rede, que não fique só no setor de saúde. Eles conseguiram, então, formar, né, e se inserir nessa rede intersetorial, né, promovendo a saúde. Isso mostra, né, que a diferença com esse outro, ela pode ser modificada a partir dessas novas vivências. Ela trouxe outro exemplo também que está ocorrendo em Novo Hamburgo, de uma horta comunitária em que os usuários são hoje referência em saúde ambiental, em educação em saúde, desculpe. São referência na comunidade, porque eles não só plantam, colhem, né, e vendem o produto, mas eles foram buscar o sentido daquilo, né, e hoje são referência em educação ambiental. E esses movimentos oportunizam a constituição não só do morador, como também do cuidador. E mostram que esse é um processo de educação permanente em que o profissional da saúde se transforma e se experimenta junto ao usuário. Nesse sentido, aí, repetindo, o grande desafio da reforma é a mudança de valores. Assim, devemos nos interrogar quais valores sustentam nossas teorias e orientam nossas práticas, como uma questão ética. Qual poder nos permite administrar de determinada maneira o sofrimento do outro? Se esse poder não é para a reprodução de valores aceitos como naturais, ou seja, valores já naturalizados. O território deve ser considerado uma ferramenta terapêutica, pois nele é que se pode restabelecer o conceito de autonomia. E aqui eu acho que complemento o que vocês estavam falando. Esse conceito de autonomia deve ser visto como as potencialidades das pessoas para serem capazes de fazer escolhas de vida. Essa construção se dá através do empoderamento ou resgate de poderes. Nessa direção, deveria ser feito o seguinte questionamento: como se dá a execução dos serviços nas cidades
a relação com o bairro, com as pessoas, com o mundo, no sentido de tentar promover o desenvolvimento da autonomia. Para isso, é necessário aventurar sem medo dos riscos e das desconstruções que acontecem nesse caminho, que é aberto a outras aprendizagens, encontros e construções. Afinal, a liberdade do pensamento é a maior máquina de pensar do mundo. Essa construção da autonomia, ela passa por uma reflexão cotidiana, na prática mesmo, com o outro, né? Foi colocado que muitas vezes o próprio profissional que é dependente dessa relação não consegue dar aula. A Gina trouxe muito forte essa questão dessa autonomia ser trabalhada através da espontaneidade e da criatividade do profissional cuidador, fugindo do papel pré-concebido de atuação. E essa criatividade e espontaneidade só pode se dar quando esse profissional se coloca ao lado do outro, e não acima ou numa relação de hierarquia. Porque essa relação de hierarquia acaba rompendo com a possibilidade de escuta desse outro, né? Limitando a relação ao diagnóstico e à medicalização e prescrições. Nesse sentido, eu não sei se eu tenho tempo de terminar a última... Nessa direção, é necessário desconstruir, desaprender nossa formação, sair dessa relação hierarquizada de poder em relação ao paciente. Não só em relação ao paciente, mas também em relação à equipe de trabalho. Isso é, desconstruir cada competência dos membros da equipe para como modo de construir novos saberes, ou seja, ter a possibilidade de construir novos conhecimentos na prática, com envolvimento, nos afetando, não nos lugares determinados de cada profissão. Bem, a oficina encerrou e fizeram questão que se encerrasse a fala aqui com duas frases. Quando a gente dá oportunidade para as pessoas voarem, a gente cria asas também. E outra, a gente se transforma junto, senão não vale a pena se arriscar. E por último, foi solicitado pelo pessoal de São Paulo, né, que ficasse registrado as dificuldades que estão sendo criadas para a realização da Conferência Estadual e muitas municipais de saúde no Estado. É isso que foi discutido. Meu nome é Conceição, sou acompanhante terapêutica do Residencial Morada de São Pedro e participei da oficina com usuários, e esta casa é a minha casa. Essa casa é a minha casa, a casa é essa, né? São as 6. Então, assim, tinha usuários assim, ó, de Barbacena, tinha usuários do Residencial de São Pedro e tinha usuários que foram internados dentro do Hospital Psiquiátrico de São Pedro e que agora estão morando fora também, né? E tinha três questões que eles acharam, pediram para que o Paulo, né, estivesse trazendo, só que o Paulo não pôde vir, por isso que eu estou tentando representar o Paulo aqui, né? Então as questões são essas. Uma das questões, primeiro, é a questão do dinheiro deles, que é assim, nós, os trabalhadores dos residenciais, os acompanhantes